Quando falamos em valuation, principalmente quando falamos em adotar uma metodologia, estamos falando geralmente do método do fluxo de caixa descontado. E é bem provável que então você já tenha ouvido falar sobre taxa de desconto. A grosso modo, podemos dizer que a taxa de desconto é o elemento que conecta o presente e ao futuro que é sempre incerto e que também representa o risco do investimento. Além de ser um dos pilares mais importantes das variáveis que compõem o fluxo de caixa descontado, a taxa de desconto é muito importante para determinar a criação de valor e também avaliar decisões estratégicas. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e também especialista em valuation. E no vídeo de hoje a ideia é justamente falar alguns assuntos sobre a taxa de desconto, que existe muito material aí, principalmente no YouTube, que fala de uma maneira meio rasa sobre esse tema e também que agora queremos dar uma destrinchada maior. Antes de começarmos, então, é interessante que a gente fale sobre o que a taxa de desconto representa, que é o risco estimado dos fluxos de caixa no futuro. E um dos papéis da taxa de desconto é justamente trazer ao valor presente esses fluxos de caixa futuros. Então, para explicar de uma maneira melhor, basicamente existem três motivos por que um fluxo de caixa no futuro vale menos do que um fluxo de caixa similar hoje. Então, em primeiro lugar, isso tem a ver com a preferência temporal das pessoas, porque a maioria delas prefere consumir produtos e serviços hoje do que no futuro. O segundo ponto é que a inflação diminui o poder de compra do dinheiro com o passar do tempo. $1 no futuro vai comprar menos do que $1 hoje. E o terceiro ponto, que é muito importante, é que um fluxo de caixa prometido e estimado para o futuro pode simplesmente nunca acontecer. Sempre vai existir o risco de prever o futuro e esperar. Mas a grande pergunta que fica é: o que é risco quando falamos no valuation de empresas, utilizando o método do fluxo de caixa descontado? De acordo com Damodaran, risco, para a maior parte de nós, é a chance de receber um resultado de algo do qual não vamos gostar. E alguns dicionários descrevem o significado de risco como se expor ao perigo, ou seja, o risco é sempre percebido como algo negativo, segundo a maioria dos dicionários por aí. Mas quando falamos em finanças, risco é a probabilidade de obter um retorno de um investimento diferente do esperado. Assim, o risco não inclui somente o resultado negativo que a gente espera, mas também inclui resultados positivos, ou seja, acima do esperado. E se você está aqui porque gosta de finanças e pratica valuation às vezes, nós geralmente utilizamos os termos em inglês para esse tipo de situação, onde um resultado abaixo do esperado seria justamente o downside risk e o acima, upside risk. A definição de risco através da ótica das finanças é capturado muito bem através do símbolo chinês que representa o risco. Analisando então o símbolo para risco em chinês, o símbolo da esquerda, a grosso modo, significa perigo, enquanto o símbolo da direita significa oportunidade. Isso significa então que o risco ao investir pode ser tanto um perigo como uma oportunidade. O símbolo chinês também representa muito bem o dilema que todo investidor e empresa enfrentam: escolher entre as maiores recompensas associadas a oportunidades e os riscos elevados que precisam ser assumidos como consequência dos perigos envolvidos. Na maioria das avaliações de empresas, o custo de capital é utilizado como taxa de desconto, mais especificamente o custo médio ponderado de capital, ou WACC em inglês. O custo de capital corresponde à média ponderada das taxas de custo das diversas fontes de financiamento a longo prazo que integram a estrutura de capital da empresa, sendo o custo de capital a taxa em tese desejada de retorno que a empresa deve pagar para captar fundos. Ela passa a ser um parâmetro para medir a atratividade de diferentes alternativas de investimento. E isso é muito importante e não tão difundido. Custo de capital é um custo de oportunidade e não financeiro ou de caixa, que captura a comparação do que você teria de retorno em um investimento de risco
equivalente. Agora falando rapidamente então sobre o custo médio ponderado de capital ou WACC, como os investimentos são ou financiados pelos próprios sócios, no caso então chamado de capital próprio, e também existe a opção de capital de terceiros, onde você consegue um financiamento via terceiros, a quantidade de cada um na estrutura do custo médio ponderado de capital vai ter um impacto relevante no valor da empresa que vai ser acessado justamente pelo valuation. Logo, o modelo mais aceito pelo mercado ao se fazer um valuation, que considera a contribuição de cada uma dessas fontes na estrutura de capital da empresa, é o custo médio ponderado de capital. Então, finalmente podemos dizer que o custo médio ponderado de capital é a média ponderada, obviamente, das taxas de custo das diversas fontes de financiamento da empresa. E eu sei que para algumas pessoas, principalmente quem gosta de investir em empresas na bolsa de valores e fazer valuation, a gente não está agora falando especificamente de pequenas e médias empresas, essa abordagem, então, de usar o OC pode soar estranho, pois muitos investidores já ouviram falar que o Warren Buffett, por exemplo, critica o modelo da taxa de desconto que utiliza a beta. Ele utiliza somente a taxa livre de risco, né, que é a risk-free rate americana, como taxa de desconto. Isso pode funcionar com empresas tradicionais e maduras negociadas na bolsa de valores, principalmente quando falamos do mercado americano, mas isso não vai funcionar com empresas jovens ou ainda empresas brasileiras, por conta da incerteza econômica e política, ainda mais quando o nosso real se desvaloriza a cada dia. E alguns profissionais do valuation falam para apurar mais de uma taxa de desconto, variando aí com cenários pessimistas ou otimistas, mas essa abordagem não é a ideal. Tim Coller, que é um especialista em valuation de empresas, e outras autoridades no tema comentam que o ideal não é mexer na taxa de desconto para penalizar ou beneficiar algum atributo de uma empresa. Alguns analistas reduzem a taxa de desconto ou o custo de capital quando eles consideram que a empresa que eles estão avaliando possui uma boa gestão, enquanto alguns capitalistas de risco e investidores aumentam a taxa de desconto para compensar o risco que uma empresa tem de vir à falência. Mas o grande problema de ajustar tanto para cima como para baixo possui grandes riscos. O de contabilizar esse risco extra ou benefício duas vezes, talvez esteja ajustando para riscos que você não deveria e ainda está tornando a sua avaliação enviesada. Então, nesse caso, é melhor estimar uma projeção de fluxos de caixa que contemplem essas premissas, tanto otimistas quanto pessimistas. Agora eu quero tocar num ponto polêmico, mas até para trazer luz a esse assunto que eu ainda não vi ninguém comentar. E eu já escutei de alguns profissionais do ramo de valuation que o jeito que o Damodaran explica para calcular a taxa de desconto, ela não é certa e que é uma outra realidade e que não se aplica ao Brasil. Mas eu posso falar exatamente ao contrário disso. Eu fui aluno do Damodaran e é extremamente coerente o jeito que ele ensina como construir uma taxa de desconto. Pois você vai utilizar todos os dados do Brasil e vai ficar muito claro como que a taxa de desconto foi de fato construída. E cuidado com profissionais que pegam atalhos. O importante é o custo de capital ser coerente para justamente não invalidar a avaliação. E por falar em coerência, um erro comum ao estimar taxa de desconto que pode comprometer todo o valuation, a taxa precisa ser consistente com a estimativa do fluxo de caixa, seja ela fluxo de caixa livre para a empresa, que no caso é Free Cash Flow to the Firm, ou ainda Free Cash Flow to Equity, que é com foco em dividendos. Mas quando falamos de valuation de pequenas e médias empresas, geralmente se utiliza o custo médio ponderado de capital e o fluxo de caixa livre para a empresa. E o Damodaran também levanta um ponto muito interessante, onde ele fala que muitos avaliadores investem muito mais tempo estimando taxas de desconto do que os próprios fluxos de caixa das empresas, onde alguns avaliadores chegam a dedicar 70% do tempo investido em fazer um valuation somente na taxa de desconto. A taxa de desconto ela precisa ser coerente e transparente, mas um fator que é frequentemente estimado errado é o fluxo de caixa livre da empresa, onde dedicam pouco tempo, especialmente se tratando de pequenas e médias empresas.
Ou seja, geralmente os maiores erros vêm da estimativa errada dos fluxos de caixa. Outro ponto que pouca gente fala é que a taxa de desconto pode mudar no decorrer da avaliação. Quando as características da sua empresa mudam, como o crescimento, onde, por exemplo, sair de uma startup para uma empresa madura ao longo dos anos, a localização geográfica, o tipo de negócio e outros, a taxa de desconto também deve mudar para refletir essas mudanças. Mas, por outro lado, também é arriscado mudar o perfil de risco e estimar uma taxa de desconto ou muito conservadora, de baixo risco, ou uma taxa de risco muito alta. Qualquer pequena mudança pode ter um grande impacto no valor avaliado da empresa, pois a taxa de desconto tem um efeito cumulativo. Só para demonstrar essa diferença, então, eu vou demonstrar na tela agora um exemplo. O gráfico demonstra como a taxa de desconto impacta diretamente o valor de uma empresa ao longo de 10 anos. No eixo horizontal X, temos a taxa de desconto variando de 15% a 25%, enquanto o eixo vertical Y exibe o valor calculado da empresa em reais. À medida que a taxa de desconto aumenta, o valor da empresa diminui, indicando que os fluxos de caixas futuros se tornam menos atrativos quando trazidos para o presente com uma taxa maior. Essa relação é esperada porque taxas mais altas refletem maior risco ou custo de capital. Então, para simplificar o exemplo, vamos imaginar que a taxa de desconto é como se fosse um filtro que mede o quanto você valoriza o dinheiro que vai receber no futuro. Quanto mais esse filtro é apertado, ou seja, uma taxa mais alta, o valor percebido desses recebimentos futuros cai. Então, por isso, investidores tendem a buscar um equilíbrio. Taxas mais baixas refletem menor risco e um maior valor da empresa, enquanto taxas mais altas significam maior incerteza e um valor menor. Esse conceito ajuda a entender como pequenos ajustes na taxa de desconto podem gerar grandes diferenças no valuation. E se você está assistindo esse vídeo pois tem a intenção de avaliar uma empresa, eu te convido a conhecer a Valutec. Na Valutec, você consegue avaliar a sua própria empresa ou dos seus clientes, caso você utilize o Valuation como ferramenta de trabalho. E com a nossa ferramenta, você consegue gerar uma taxa de desconto totalmente transparente e coerente. O processo de avaliação é muito simplificado, ao ponto de qualquer leigo conseguir utilizar. Mas não se deixe enganar por sua simplicidade. A Valutec possui o modo avançado e é a única plataforma dedicada exclusivamente à avaliação de pequenas e médias empresas no Brasil. Projete o futuro da empresa com facilidade, dados sempre atualizados e revise todos os números e gere seu relatório. E se você quiser editar a avaliação após a sua finalização, para simular outros cenários ou corrigir alguma informação, não tem problema. Você tem um prazo mais que suficiente para editar quantas vezes você quiser. Acesse agora o nosso site e faça já o seu valuation. Muito obrigado por sua visualização e até o próximo vídeo.